Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3. Muito bem-vindo, ouvinte Central 3, muito bem-vindo, ouvinte e leitor Esporte Fino. Começa a 8ª edição, 8ª semana já de programa Esporte Fino, a parceria entre Rádio Central 3 e esportefino.cartacapital.com.br. Começando sempre ao vivo às quintas às 9 da noite e depois, você sabe, esse programa fica disponível em podcast em central3.com.br e em esportefino.cartacapital.com.br. Na mesa de som, Leandro e a mim, eu sou o Paulo Júnior e mais uma vez à minha frente aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, Rodrigo Borges. Olá, Rodrigo. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Saiba o senhor que o Esporte Fino é o responsável por derrubar nosso servidor de tempo em tempo. Estamos muito orgulhosos por isso, viu? Orgulhosos em derrubar o servidor alheio. Estamos contribuindo para o crescimento da Central 3. É assim que imagino. E o nosso convidado de hoje, antes lembrando que para você participar, @Central3, 3 por extenso, nosso endereço no Twitter, ou @blog Esporte Fino. Hoje a gente recebe Diogo Salles, ex-chargista do Jornal da Tarde e autor do livro Trágico e Cômico, Os Protestos em Charges. Ele que também é blogueiro de música, é editor do site Geek Musical. Diogo, valeu pela presença e por tomarmos a sua 1 hora dessa noite fria de quinta-feira para bater um papo aqui. Prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos e mais uma vez prazer colaborar com o Esporte Fino. Já fiz a capa do primeiro livro deles, contribuí com alguns posts, eu acho que foi uma parceria bem legal e sempre que eu posso é um prazer contribuir. Maravilha, a gente sempre começa falando da série, os 30 a mais das Copas. O jogador de hoje, quinta-feira, dia 29 de maio, foi Paulo Rossi, 14 jogos, 9 gols, e tem gente que fala que ele só fez aquele jogo, né, Rodrigo? 14 jogos, 9 gols, 8 vitórias, 2 derrotas, 4 empates. Ele jogou ainda na Copa de 78, estreou no Itália 2, França 1, naquela Copa disputada na Argentina. E o último jogo dele foi exatamente em 82, Itália 3, Alemanha Ocidental 1, campeão do mundo, Paulo Rossi, ele que é de 56, é jovem, né? É bastante jovem ainda o Paulo Rossi. 58 anos, é isso? Se eu sei fazer contas ainda. Por Nunca aí. soube, na verdade. Por aí. Você que já me confidenciou que ia mal em matemática, né? Ia não, continuo indo, Continua né? Que agora eu não ainda. tenho mais aulas, né? Felizmente. Agora, o Paulo Rossi é curioso, né? Porque as pessoas tratam o Paulo Rossi como se ele fosse uma espécie de esquilate, o grossão que durante um período de Copa do Mundo foi bem. Não, o Paulo Rossi era um baita jogador. E foi muito bem, não foi só na tragédia do Sarriá, no Brasil e Itália que ele foi muito bem. Uma coisa interessante sobre o Paulo Rossi é que ele quase não jogou a Copa de 82 por causa do escândalo da máfia em 81 Exatamente. na Itália, né? Ele foi suspenso por 2 anos. Isso. E só pra gente relembrar a lista, como a gente faz toda quinta, do 20º ao 14º, que é o Paulo Rossi, os jogadores que foram entrando aí no site nessa semana: Didia, Dinusoff, Platini, Didi, Rivaldo, Fontaine, Paulo Rossi. Só faltam 13, hein, Rodrigo? E quem é o nosso homenageado dessa sexta-feira? Nessa sexta-feira é o... será que eu vou lembrar? Não vai dizer que o 13 é o Zagallo, né? Não, a piada 13 é não é o boa, Zagallo. mas não é o Zagallo. 13 é o 13º colocado, é um uruguaio da Copa de 50. Ele mesmo? Obdúlio Varela. Ele. Só podia ser ele, né? Me deu um branco, rapaz. Eu fingi suspense, mas é porque me deu um branco. Boa lembrança. Deixa o Didia saber que ele ficou em 20º e o Obdúlio ficou em 13º. E o Schiaffino, que ficou em 24º? Pois é. Ficou chateado o Schiaffino. Vai ter briga. Se ele soubesse disso. Aliás, um abraço pro Didia. O programa, felizmente, graças à internet, chega lá no Uruguai. Apesar que ele certamente está nos ouvindo, né? Ele tá vindo. E entendendo tudo, principalmente. Entendendo tudo. Com certeza. E aí, Diogo, quem é suas referências aí de Copa do Mundo? Você tem fácil na cabeça aí um top 3, um top 5? Os grandes cobras aí de Copa que você viu? Olha, com certeza Maradona seria o primeiro, Zidane seria outro, Romário também. A primeira Copa que eu acompanhei assim, muito de perto foi a de 90, apesar de eu já ter visto, de me lembrar muito bem da Copa de 86. Mas a primeira que eu acompanhei assim, todos os jogos fanaticamente foi a de 90.
e é considerada uma das Copas mais fracas da história. Então, eu acho, inclusive, que as últimas 3 Copas tiveram um nível técnico bastante parecido até. Eu imagino que essa próxima Copa fica no mesmo nível, ou talvez um pouco melhor. Mas é como eu digo, né? É Copa do Mundo, amigo. Isso é o Galvão que diz, né? Copa do Mundo Ainda bem que Copa do Mundo ruim deu é créditos, né? Copa do Mundo boa, né? Saquei. Não existe Copa do Mundo ruim, né? É que o problema da Copa passada, eu acho que foi aquele negócio da Espanha, né? De não fazer gol, de só ficar tocando. Isso daí baixou um pouco a média, eu acho, né? Na verdade, o problema pra mim é que eu não consigo aceitar muito que a Espanha é campeã mundial, né? É difícil de se acostumar. Você falar a Espanha atual campeã mundial funciona pra você? Pra mim é muito às estranho. vezes é até difícil de lembrar, né? Porque era tão fácil ir lembrando na cabeça, né? Brasil, Itália, Alemanha, Argentina com 2, Uruguai com 2 e não vai ganhar nunca mais. Era aquela coisa meio óbvia, Inglaterra né? com um roubado. Agora surgiu França, né? De forma bizarra também, de repente tem França e agora tem Espanha, muita gente até esquece. Desse jeito, Portugal vai acabar ganhando uma Pois também. é, só falta aprontar nessa Copa. Imagina na Copa, né? Imagina. Pois é, a lista, agora, imagino, depois de Obdúlio Varela, faltarão 12 jogadores. Tem alguma bomba nesses 12 primeiros, Rodrigo? Bomba, porque assim, do tipo, depois do Zico... eu imagino que vai 21º. ser 12. Vão ter que ter todos os óbvios, Eu claro. inclusive discordo da posição do Zico também, a polêmica. Eu acompanhei a polêmica lá e eu acho que o Zico foi um grande jogador e acabou ficando meio que para baixo na lista exatamente por não ter ganho, mas ele fez Copas muito boas. A de 82 foi fantástica, ele jogou um bolão naquela Copa. E sempre que você faz lista também tem muito a base de comparação, né? Porque, enfim, temos 3 uruguaios aqui nesse trecho aí de 10 jogadores. Se o Zico fosse uruguaio, provavelmente ele estaria em 9º, estaria em 10º. Mas como a concorrência também é grande, eu acho que é inevitável. Você faz uma lista, você começa lá pelos brasileiros, aí você lembra lá de um Stoichkov, um Raj, um Puskás, um Cruyff. Você vai tendo as suas referências gringas, digamos. É que o que eu acho mais bacana dessa lista é que cada eleitor teve o seu critério. O Sport Fino deixou aberto. Então, teve gente que votou só os jogadores que eu vi em campo. E aí, como era uma pessoa ali de uns 40 anos, um pouco menos, não colocou Pelé. Tem os que colocaram só campeões. O Bruno citou isso semana passada. Qual que é a punição para quem Aliás, não coloca o Pelé? Aliás, um abraço pro Bruno Winkler, que eu espero esteja ouvindo a gente lá na Granja Comari, lá em Teresópolis. Né? Bruno Winkler tomando a sua braminha, quer dizer, a sua Skol em protesto a fato de não ter encontrado a plantação de cevadas lá na Granja Comari. Mas aí cada eleitor resolveu dar o seu critério, então foi nessa situação, mas eu acho que foi uma decisão correta do Sport Fino, de deixar cada eleitor resolve, a gente não pôs um critério para que cada um votasse. Eu, por exemplo, votei no Milá, e votei... Você quis ser meio fanfarrão também, né? Votei porque eu acho que o episódio que ele escreveu em 1990 é muito importante. Agora, se for levar em conta o quanto jogou, aí certamente ele não entraria. Você diria que o Milá ele é melhor que o Eto'o e o Obina, ou não? Eu não diria que ele é melhor, eu diria que ele é mais importante. Muito mais importante. Agora, vamos esperar para ver o que o Eto'o vai fazer nessa Copa do Mundo. Agora, o Milá melhor que o Obina, eu acho que talvez seja mesmo. Imagino que sim, apesar que o Milá nunca fez 3 gols no Corinthians num só jogo. Eu tô ansioso para os primeiros colocados. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não vai ter nenhuma bomba de jogadores assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Não cabe muito mais, mas né? Tá talvez funilando. na posição tenha alguma polêmica. É isso que eu ia dizer. Você acha que não vai aparecer nenhum esquilate aí, assim, um paraquedista? Olha, assim? Esquilate, eu posso lhe garantir que não vai aparecer, eu já tô antecipando isso. Totó Esquilate, não. Nem Goicoechea. Nem Goicoechea. Também não, outro nem jogador JJ Okocha é muito pra ele, né? Não, O top também 12. Não. Muito menos Papa Boba Joff, esses caras. Agora, vai ficar muita gente de fora, né? Essa semana a gente recebeu uma mensagem no Sport Fino de um cara que, quando a gente estava ali pelo 17º lugar, ele listava 20 jogadores brasileiros que tinham que entrar. Olha, como a gente já está no 17º... Acho que alguém ficou de fora. É. Eu fico curioso para saber onde estará Zidane, que é um cara muito venerado aqui no Brasil. Acho que até pelos jogos que ele fez, pelo jogo que ele fez em 2006... e pela final de 98, eu tenho comigo, posso estar errado, enfim, é uma impressão minha, que o Zidane, no Brasil, ele é um pouco mais venerado que a média
mundial. Acho que são muitos brasileiros. Eu acho que são muitos brasileiros que colocam o Zidane como um dos maiores jogadores que se viu jogar. E não sei se são tantos espanhóis, argentinos. Entende o que eu quero dizer? Acho que o fato dos dois jogos dele tão relevantes terem sido contra o Brasil... coisa mais comum do mundo é você pegar um garoto de 18 anos. Quem é os melhores você viu? Ronaldo e Zidane. Ele tá num patamar assim meio... porque jogou muita bola, claro. Então acho que o Zidane vai estar ali entre os... Pela mesma razão que talvez a gente lembre tanto do Paulo Rossi também. Com certeza, com certeza. E aí, o Paulo Rossi acho que não estaria numa lista dessa se fosse em qualquer país, não sem ser Brasil ou Itália. E acho que Zidane tá no top 3, acho que o Pelé vence e acho que o Garrincha estará injustamente ali em 8º. Pra mim, o Garrincha seria terceiro. A gente vai saber disso depois da Copa só, né? Porque, aliás, já pode até avisar o ouvinte, semana que vem é o último podcast do Esporte Fino, pré-Copa. Depois a Central 3 viram um podcast só todos os dias durante a Copa. Ainda que com participação do Esporte Fino. Viremos aqui dar palpites, reclamar... E comentar os bons jogos da Copa do Mundo. Como Colômbia e Grécia, como Coreia do Sul e Argélia, esses jogos imperdíveis. Bélgica e Coreia do Sul, né, que a gente pode até ter um correspondente aqui na Zona Leste. Não fale isso porque eu tenho ingresso para esse jogo. Eu sei que você tem, eu estou esperando o senhor vender esse ingresso para mim. Não você está querendo ver Bélgica e Coreia do Sul? Eu fiquei com vontade nessas últimas semanas, eu senti falta de não ter um ingresso. Ver a nova geração belga. Senti, e ver se essa Coreia do Sul, que vem conseguindo ótimos... vira e mexe é semifinalista de Asiático Sub-15, deve ser uma baita geração. Agora, só para completar a informação então, o último Esporte Fino na semana que vem, a última semana antes da Copa do Mundo, e na outra quinta, que já é o dia da estreia do Brasil... A Central 3 já estará num esquema de uma mesa redonda para a Copa do Mundo, diária, às 8 da noite. E claro, o pessoal do Esporte Fino está mais do que convidado. O Esporte Fino volta então em 14, 15, 16, 17 de julho. Eu não sou bom em matemática. A final é dia 13 e a quinta é dia 17, assim espero. Para não falar que não temos uma aleatoriedade na pauta de Rodrigo Borges, que chega pontualmente às quartas... Entre 11h15, meia-noite e 40. Depois da rodada. Naquele limbo ali pós-rodada. Temos Jair Pereira na pauta. Eu vou deixar você explicar que eu não tenho capacidade para tanto. Cara, Jair Pereira é aniversário dele hoje. Jair Pereira que sempre leva aquele parênteses, aquele. É aniversário dele, 68 anos, e eu pergunto... Que fim levou Jair Pereira? E eu pergunto, como é que você sabe que é aniversário dele? A Wikipédia tá aí pra isso, né? E eu acabo de estar decepcionado com a Wikipédia, aliás, vou atualizar esse verbete essa noite. Jair Pereira da Silva tem 3 linhas no Wikipédia. É lamentável. Pela história que ele tem no futebol, é uma injustiça, né? 3 linhas, títulos. Como jogador, uma porrada. Vamos resumir só em... como treinador, uma porrada também. O cara não é fraco não, meu. Vocês estão de brincadeira. Mas a questão não é como você descobriu porque existe o Wikipédia. Agora, por que você deu um Google no Jair Pereira? Porque eu faço o roteiro do programa, né, Diogo? Aí você vê quem nasceu no dia, quem morreu. Fatos históricos, aliás, hoje é um aniversário importante na história do mundo. Porque hoje é o aniversário da Idade Moderna. A Idade Média acabou justamente no dia 29 de maio. A tomada de Constantinopla pelos turcos, que aquela sua professora de história falava. E o que a minha professora vai pensar quando eu ignorei a tomada para ir no Jair Pereira, na efeméride que vinha logo abaixo? Eu acho bem triste você não ter lembrado disso. Agora, apesar das 3 linhas pro texto do Jair Pereira, aquela tabelinha do lado ali do Wikipedia, de clubes dos caras, é longa, viu? Haja... Mas qual foi o último clube relevante do Jair O último Pereira? para o Wikipedia, relevante, é difícil. O último, segundo aqui o Wikipedia, ele foi coordenador técnico do Operário. Eu disse relevante. Relevante, o Itumbiara 2009, Mesquita 2008, Cabo Friense 2006, 2007. Tá difícil. Fortaleza 2005, Ceará também 2005. Tá aí começa a melhorar, aí vem coisa boa, tem o Cerro Porteño ali no meio, tem o Atlético de Madrid em 92, né? Teve uma... experiência na Liga Espanhola. Tem Al Jazeera em 86. É um desbravador o Jair Pereira. Al Jazeera é o time, não a TV, né? O time, apesar que eu não sei
se ele dá os seus pitacos. Mas e aí, por que o Jair Pereira? Não, é só pra gente lembrar, porque afinal de contas ele tá sumido, né? Jair Pereira que rodou pelos grandes times do Brasil até nos anos 80, começo dos anos 90. Agora, outros técnicos desaparecidos. Me ocorreu Eduardo Amorim. Cadê Eduardo Amorim? Me lembrei agora do Carlos Alberto Silva também. É que o Carlos Alberto Silva ele deve estar ali com seus, 90 anos? Não sei, realmente não sei. Eu não dei um Google nele, mas deve ser por aí. Carlos Alberto Silva, acho que a última grande campanha do Guarani em Campeonato Brasileiro era ele o técnico. Que tinha Amoroso e Luizão no ataque. Acho que foi até o São Paulo que eliminou o Guarani. 96, 95... Deve ser por aí, 94, por aí. 94. Acho que era o técnico. Carlos Alberto Silva é de 39, tá com 74 anos. 90 eu exagerei, mas eu acho que ele já se aposentou, né? Mora em Belo Horizonte, eu acho que se aposentou, né? Mas desfruta em Belo Horizonte de uma... Wikipedia... Goza de uma boa aposentadoria. Wikipedia não diria isso de um técnico em atividade. Mas né? E Eduardo Amorim? Eu quero saber do Eduardo Amorim. O problema do Eduardo Amorim é que você joga o nome dele, tem um senador... Tem um artista plástico, é difícil chegar no Eduardo Amorim aqui. Acho que ele não... Eduardo Amorim era técnico do Corinthians na primeira Copa do Brasil do Corinthians, em 95. Acho que ele era assistente técnico, assumiu o time e foi campeão da Copa do Brasil. Eduardo Fernandes Ele que jogou Amorim. no meio campo do Corinthians nos anos Jogou, 80. no álbum da Copa União tinha ali a figurinha Eduardo. E ele já parecia técnico naquela época já, né? Parecia mais velho do que os outros jogadores. Ele já era fim de carreira, 87 ali. Ele ganhou a Libertadores pelo Cruzeiro em 76, passou ali pelo final da democracia corintiana, nascido em Montes Claros, 30 de novembro de 50. Anota aí, de repente cai numa quinta-feira, 30 de novembro, aí a gente fala Falamos também de Eduardo Amorim. do aniversário Grande do jogador Eduardo do Amorim. Cruzeiro. Senhores, podemos ir para a primeira música? Mas eu ainda queria falar do Lula Pereira. Não, poxa. por favor. Lula Orlando Pereira. Amarelo também, que morreu aí. Orlando não sei Amarelo como- morreu, né? Esse aí a gente sabe que fim levou. Que fim levou. Não podemos esquecer também do Washington Rodrigues, o vulgo Apolinho, que foi técnico do Flamengo por 2 ou 3 jogos. Sensacional. Seria sensacional, né? Radialistas assumindo times, assim. O Roberto Avalone, técnico do Palmeiras. Incrível, né? Leandro Yamin com Juventus da Moca, um negócio assim. Falando em técnico, eu, enquanto palmeirense, a maior bizarrice, eu Você me lembro... é palmeirense, Paulo? Um pouco. Eu me lembro do Sebastião Lapola, né? Que assumiu na reta final do Paulistão 97. É um quadrangular com todos os grandes. Ele levou 3 sabugadas. Isso E aí diz o Palmeiras muito sobre o Palmeiras, né? foi buscar o Luiz Felipe Scolari, que montou uma filial do Grêmio aqui na Marquês de São Vicente. Mas foi um ganho, né? Sebastião Lapola, Filipão, houve um ganho ali. O mundo vai dizer, né? Vamos esperar O tempo dirá. as carreiras se consolidarem. Agora sim, você vai explicar a música, Rodrigo? A primeira música é escolhida pelo nosso convidado. Então, o nosso convidado que explique a primeira música, por favor. Também Diogo. tem efeméride na coisa. Não é a primeira? Qual é a primeira? Led Zeppelin? Ah, não é. Essa é com você Bem, mesmo, É então. comigo mesmo. Mas é que hoje seria aniversário do John Bonham. Hoje não, fim de semana seria aniversário do John Bonham. Dia 31. Que é o maior baterista da história do rock. Ou é o Neil Peart? Acho que a gente precisa de uma lista no Esporte O Fino, Diogo, né? como fã de Rush, me deu uma olhadinha assim e tal. A gente pode fazer os 30 a mais da bateria no rock. É, Mas enfim, foi um baita baterista e aí a gente ouve rock and roll. sensacional. Rock and Roll, Esporte Fino volta em 3 minutos e 36 segundos. O tempo dessa música do Led Zeppelin. Até mais. Let me get back, let me get back, let me get
De volta pro segundo bloco de programa Esporte Fino. Deu tempo de ver aqui que são 4.579 pagantes no Morumbi para Flamengo e Figueirense, e pensar que a diretoria do Flamengo pensou que estaria fazendo uma baita ação, trazendo um jogo pro Flamengo mandar em São Paulo. Infelizmente não deu. O problema é que tá um frio considerável. Também paulistano não tem assunto, né? Tá um frio já, tá frio, né? Essa coisa, mas não é de fato um dia dos mais agradáveis pro flamenguista ir acompanhar o seu time no Morumbi. O nosso segundo bloco é para conversar com o nosso convidado, Diogo Salles, ex-chargista do Jornal da Tarde, autor do livro Trágico e Cômico, Os Protestos em Charges. Diogo, vamos começar com aquela coisa básica, né, que você deve já ter respondido 1000 vezes, né? Quando que você percebeu que tinha facilidade ou talento, enfim, do que você chama exatamente essa capacidade que pouquíssimas pessoas têm? Eu que não consigo desenhar absolutamente nada, fico chocado com qualquer desenho. Isso me faz até ser um péssimo crítico, porque sabe uma coisa que você não sabe fazer, aí tudo parece meio bom, assim? Pô, esse cara é ruim. Não, esse cara é bom. Não é que o cara é bom, é que eu não sei fazer metade disso. Enfim, Diogo Salles, conta um pouco pra gente aí do seu início com a relação aí com o traço, com o papel. Eu acho que todo chargista, ele é meio que um cara que acaba sendo escolhido pela profissão dele, né? Devido à extrema incompetência dele em fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que é um pouco disso também. E aquela coisa de criança gosta muito de desenhar, porque é uma forma de comunicação. E quem acaba desenhando profissionalmente é um cara que nunca para de desenhar. Então, acabou indo por essa linha. E mais tarde eu acabei fazendo faculdade de publicidade, imaginando que eu fosse usar esse talento a meu favor no mercado de trabalho, coisa que não aconteceu, né? E aí depois eu enveredei para a charge mesmo, descobri primeiro a caricatura, que é uma parte integrante da charge, e mais tarde, adquirindo uma cultura política e tudo, você acaba desenvolvendo um senso crítico. E foi um processo longo mesmo, né? E principalmente porque todo artista em início de carreira, ele é um cara que, acima de tudo, luta contra a sua própria irrelevância no começo, né? Porque o desenho é ruim, falta cultura mesmo. Então... Artista de toda a área, né? Exatamente, Então, acabou sendo um pouco isso também. Aos trancos e barrancos a gente vai descobrindo. Não é uma história muito linear mesmo, né? Então, acabou sendo uma história até bastante parecida com a de outros chargistas. A não ser aqueles que já começam na profissão muito cedo, que pode acontecer bastante também. Você se lembra da primeira charge que você fez? A primeira que você fez, olhou e falou, rapaz, isso aqui tá bom. A primeira que eu me lembro é a primeira que eu publiquei. Eu mandei via fax, olha só isso. Eu me lembro, você lembra quando o Dodô jogava no São Paulo? Sim. E teve aquele jogo com o Guarani que ele deu uma banana para a torcida, ele estava sendo vaiado, ele empatou o jogo no final, e ele correu para a torcida e mandou uma banana para a torcida. Aí eu fiz uma charge do Dodô, segurando um abacaxi e entregando para o Carpegiani, que era o técnico do São Paulo. E mandei aquilo para a redação do jornal Lance, via fax, olha só. E aí eles publicaram na seção de cartas. Então foi a primeira memória, assim. Em que ano foi isso? 99. Rapaz, eu tava lá. Eu tava no Lance nessa época. O nosso companheiro aqui de Central 3, Vitor Birner, garante que a banana foi para ele. Acho que a gente pode até fazer um revival dessa charge, né? O Vitor Birner dando o abacaxi pro Dodô e ele dando pro Carpegiani. Essa charge, ela tá no meu site, se vocês conseguirem encontrar o arquivo de charges lá do site, ela tá lá. O site que é? diogosales.com.br. Com dois L's. Salles com 2 L's, isso. Agora, como entra a política nisso, Diogo? Porque, de certa forma, esse trabalho está historicamente ligado à política, né, nos jornais diários. Você já gostava, assim, de tirar onda, achava engraçado, achava pitoresco o jeito com que os políticos se portavam? Ou acabou sendo uma coisa mais que você pegou essa ironia da política trabalhando no jornal mesmo?
Eu acho que a política ela é um tema do qual o chargista não pode fugir. As pessoas sempre dizem que política, religião e futebol não se discute. Mas esses são os 3 temas principais de qualquer chargista que tenha coragem para trabalhar esses assuntos, né? Eles são polêmicos de verdade e, de qualquer maneira, a charge ela acaba transparecendo a opinião do chargista. E se ele tiver coragem para bancar o que ele está fazendo ali, eu acho que... E a discussão for realmente boa, não for aquela polêmica vazia, ofensiva, o chargista fez o trabalho dele. Agora, muita gente, né, acaba criando teorias da conspiração, ou muitas vezes é verdade, claro, de que o jornal apoia fulano, apoia ciclano. Você sempre sentiu livre para tirar uma onda com qualquer que seja o candidato? Preciso estabelecer muito bem isso. Assim, todos os jornais têm a sua linha editorial. Alguns abrem até em quem eles estão apoiando nas eleições. É natural que aconteça isso. Mesmo que eles não abram o voto, não declarem voto em ninguém, existe uma linha editorial e todo mundo mais ou menos sabe qual é a simpatia do jornal. Agora, se o jornal entende que o chargista ele precisa ser livre para trabalhar, mesmo algum assunto que não seja do interesse do jornal, nos 5 anos que eu trabalhei no JT, eu nunca fui podado em absolutamente nada. Então, eles sempre entenderam perfeitamente que a ideia de ter um chargista no jornal pressupunha isso, né? O livro trata exatamente dos protestos, né? Imagino que, enfim, para quem lida com essa coisa do dia a dia e os protestos que aconteceram principalmente no ano passado, né? Que foi em junho principalmente, se concentraram ali. A gente teve pelo menos um mês ali de protestos que aqueceram de fato o país, misturando com Copa das Confederações. Vira um prato cheio, né? Porque tem a política, tem as pessoas na rua, tem uma efervescência que eu acho que para quem está trabalhando no dia a dia do jornal é ótimo, né? É tudo que você quer, assuntos em ebulição, né? Sim, o que aconteceu é que o Jornal da Tarde ele acabou em outubro de 2012. E a partir dali, até hoje, eu continuo fazendo freelas de casa só. E eu tinha a ideia de fazer um livro, uma coletânea de charges, os 5 anos de trabalho lá no JT. E a partir dos protestos de junho, eu percebi, principalmente porque eu tive na rua, que o que as pessoas estavam discutindo ali eram assuntos que eu já tinha tratado no jornal. Então, o mote do livro, coletânea de charge, é uma coisa interessante assim para aquele chargista que já é muito conhecido, né? Chico Caruso, Angeli, os caras que já têm público cativo, né? E no meu caso, eu acho que acabou sendo o gancho que faltava para o livro sair era esse. E como eu já tinha feito charge sobre tudo, eu fiz uma contextualização do momento político que o Brasil vivia e coloquei as charges que tratavam desses assuntos que levaram as pessoas para a rua. O livro é bem interessante porque você vai... Não são simplesmente as charges sobre os protestos, mas sim entender aquele momento, né? Não é que você pegou as suas charges que você publicou naquele período e tem lá uma coletânea simplesmente. Não foram... Você conta uma história com as suas charges. Eu conto uma história. Eu falo, por exemplo, da polarização entre PT e PSDB. É real essa polarização ou é só um discurso eleitoral? Questiono várias coisas. Por exemplo, o brasileiro ele acha que democracia se resume a ir lá apertar o confirma de 4 em 4 anos. E realmente não é isso. Ele está começando a descobrir agora que democracia é participação. As pessoas estão indo para a rua reivindicar e tudo agora. É preciso também que as pessoas saibam o que elas estão querendo, né? Porque o cara levanta o cartaz contra a corrupção e tudo, só que continua dando aqueles jeitinhos na vida e tudo, entendeu? Então, assim, isso é não entender muito bem o que está se passando aqui no Brasil, né? Sim. E também tem os momentos, né, do que aconteceu na política. Os personagens, eles estão lá no livro, e hoje os personagens podem até nem ser os mesmos do que eram há 2 ou 3 ou 5 ou 10 anos atrás, só que o roteiro é mais ou menos o mesmo. Então, assim, é uma estrutura que está completamente podre,
de um sistema político que não funciona. E as pessoas e a população está começando a descobrir que essa negligência, não só com o voto, mas com a política em si, de ficar negando, de falar, esses políticos são todos iguais, eu não sei o que, eu não quero saber disso, de ficar se eximindo de qualquer culpa, nós estamos pagando um preço muito caro por isso. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade, o noticiário de política, às vezes ele é muito envolvido por fofocas, por interesses, por calúnias sem muita responsabilidade. Como que é para você ter essa preocupação? Porque também, enfim, dando exemplo hipotético, uma empresa supostamente é ligada a algum escândalo e de repente isso não é confirmado ainda, né? Também tem que tomar esse cuidado para não entrar na onda de, às vezes, um boato, uma acusação o perigo que o chargista vive é esse. Ele precisa primeiro ver quais são as matérias que estão saindo, como foi feita essa apuração, como que as investigações estão se desenvolvendo, e não apareceu um escândalo, começou uma grita nas redes sociais e o cara já vai lá e faz uma charge sem que se haja uma apuração mais atenta sobre os assuntos. Então, não comprar as histórias logo do começo. No Facebook a gente vê muitos boatos acontecendo, muita gente postando bobagem, mentiras. TV Revolta. Isso, por exemplo. Então, o cara posta qualquer coisa ali e as pessoas compartilham sem saber se aquilo lá realmente é real. E o chargista ele tem uma responsabilidade de saber se aquilo lá realmente está acontecendo. O jornalista fez o trabalho dele. O trabalho de apuração é do jornalista, não do chargista. O chargista ele repercute o assunto, que é o quê? O político vai lá e fala que ele não tem nada a ver, que ele não sabia de nada, não sei o que e tal. Só que qual que é a mentira por trás do discurso dele? Esse sim é o dever do chargista. O chargista pode comunicar alguma coisa que o repórter muitas vezes não pode. Que o repórter não pode porque não foi o que o político falou. Então o chargista ele tem a licença poética para trabalhar nas entrelinhas. Para trabalhar nas entrelinhas, no traço, de qualquer maneira escapar desse discurso de assessoria que os políticos já têm prontos na cabeça, né? E tem sido muito difícil imaginar como que vão ser os protestos, voltando um pouco para o tema do livro. Você que viveu isso de perto no ano passado, tem algum palpite? Acha que essa Copa do Mundo vai ser sob que clima, sob que tensão nas ruas? Primeiro, é preciso que a gente entenda a diferença dos protestos de 2013 para os protestos que estão acontecendo em 2014. O que aconteceu é o seguinte, vou dar um panorama rapidinho sobre o que aconteceu. No dia 13 de junho do ano passado, os editoriais dos jornais estavam incitando a PM a descer o cacete em todo mundo. E fizeram isso. E com essa chancela, virou um escândalo porque eles começaram a tirar bala de borracha em jornalista, aí virou uma coisa realmente que ninguém podia aceitar uma coisa daquela. Dia seguinte as redes sociais estavam em chamas, né, explodindo, e no dia 15 acontece a abertura das Copas das Confederações e a Dilma é vaiada. No dia 17, esse que foi o dia em que o protesto virou uma manifestação de massa, que as pessoas realmente foram para as ruas, e os atrasadinhos, o pessoal que chamava os manifestantes de vagabundos até a semana anterior, a partir daquele momento, vendo pela televisão, eles entenderam que não era pelos 20 centavos. A partir desse dia, o que acontece? Os atrasadinhos vão para a rua e começam a queimar a bandeira, querem derrubar esse e aquele governo e não sei o quê, sem entender que nós estamos há poucos meses de uma nova eleição. Ou seja, são governos que foram eleitos e você só tira eles através das urnas, certo? Você tem que ir para a rua para depor governos que são ilegítimos, que não foram eleitos. Então tem isso. E aí depois, a partir desse momento, aí veio a marcha, como é que é? A marcha de Jesus, aquelas coisas... Marcha pela família. Pela família, para Jesus, não sei o quê, gente pedindo volta da ditadura militar, e aquele que mostra assim, como o brasileiro ele é um analfabeto político, né? Para usar um termo do Bertolt Brecht, né? E depois que passou essa onda fascista das manifestações, ficaram os black blocs.
E os Black Blocs, eles acabaram saindo de cena esse ano depois da morte do cinegrafista. E quem ficou na rua e está na rua até agora são dois. São dois grupos. Um é o que é contra a Copa, continua queimando inclusive o álbum de figurinhas que o Rodrigo tanto ama. E o outro grupo é o MTST, do Sem Teto. E esses estão na rua e vão continuar na rua. E tem uma pauta que é histórica, né? Enfim, claro que eles, de certa forma, ganham evidência nesse momento, mas muito lamentável. Mas é um tema que está conectado, por quê? Porque teve muita desapropriação para a construção de estádios e muita gente acabou nem sendo indenizada, muitas delas. Então, assim, foi assim, o Brasil, eu acho que a Copa, de um jeito estranho, até meio sinistro, se tornou uma coisa boa para o Brasil, finalmente se olhar no espelho. E o que as pessoas estão vendo no espelho, elas não estão gostando. E por isso que está essa loucura, assim, do jeito que está, essa onda de ódio que a gente está vendo generalizada e tudo. É uma reação para uma coisa que as pessoas não conhecem. Acho que o Brasil ele está de uma certa forma se descobrindo. E eu acho que a Copa é um momento importante até para entender isso também. Vai acontecer, os jogos vão acontecer normalmente. Não vai ser a Copa das Copas, como que é o governo, mas também não vai ser a Copa da Vergonha, como diz o Romário. Eu acho, na minha opinião, que essa Copa vai ser a Copa do puxadinho, porque o Brasil é o país do puxadinho. O que eu ia dizer é que é um pouco triste ver acusações, né, de gente que não tem conhecimento sobre o que está acontecendo, que, por exemplo, chega a chamar o MTST de oportunista, né? Ou pessoas que é o que está... Quem critica as manifestações tem a pachorra de dizer por que agora, né? Por que há 2 semanas da Copa eles estão... Não, eles têm uma demanda histórica. Essa pauta é histórica e a pauta da violência nas periferias também é histórica. Sim, com certeza. Só que ela chegou no centro a partir das manifestações. Então, não existe oportunismo aí. O que existe é o seguinte, as pessoas estão prestando atenção agora para a discussão política. E antes não prestavam. Eles eram só um grupo que estava querendo falar sobre certas coisas e no final das contas, esse acabou sendo o momento em que a explosão, né, a discussão política está acontecendo. E eles estão no centro dessa discussão. Pra gente fechar esse assunto, Diogo, alguma ideia aí? Como que foi o processo de trabalhar esse livro? E se você agora com um pouco mais de tempo, talvez, trabalhando para tocar projetos pessoais, enfim, alguma ideia para o que fazer nesse ano tão atribulado aí, Copa, eleição? Esse ano está sendo um ano atípico, assim, a Copa trouxe o investimento, novos negócios, muita gente vai ganhar dinheiro, claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, causou uma distorção no mercado, inclusive gente que trabalha em eventos, que não estão relacionados à Copa. Todo o mercado que está alheio à Copa está completamente parado, porque todos os orçamentos estão voltados para a Copa. Então, assim, para quem trabalha de freela, está sendo um ano péssimo, mas péssimo mesmo. E eu acho que é o ano da reflexão para o Brasil, esse daqui. Mas você acha que vai rolar uma reflexão? Porque às vezes eu acho que a gente só vai saber de fato isso daí em outubro. Porque assim, eu espero realmente que sim. Porque assim, como que a gente pode ter uma ideia do que se vai rolar ou não vai rolar essa reflexão? Se figuras como Sarney, Maluf, Renan Calheiros, Jader Barbalho foram reeleitas, por exemplo. Collor é um que vai ter que se candidatar porque o mandato dele acaba lá no Senado. Então, assim, esse tipo de político se reelegendo mostra que o brasileiro ainda não se desgarrou da velha política mesmo. Eu não tenho uma grande esperança, não, especialmente esses nomes que você citou. Acho que eles se Barbalho, reelegem. Sarney, Collor, eu acho que sim. Maluf, que aliás tem boa presença aqui em Trágico e Cômico, os Protestos e Charges, livro do Diogo Salles, e Diogo que escolheu a próxima música, Van Halen. Mean Street, uma das minhas preferidas, eu sou um grande fã, e eu gosto muito dessa música, e ela não costuma entrar nas coletâneas que o Van Halen faz sobre
que ele lança... É um lado B, né? É um clássico, na verdade, mas eles não colocam porque não tem um apelo pop. Não é hit, né? Não é. Mas é uma revolução. Vamos de Van Halen, a gente volta já já pro terceiro e último bloco deste programa Esporte Fino. Same old faces and I hear that same old talk, and I'm searching for the latest thing I break in this routine. I'm talking some new kicks, ones like you ain't never seen. This is home. This is Main Street. This is home. The only one I know. We're sick of these four walls. Now what you think is nothing might be something after all. Now you know this ain't no Blue Street and this dead ahead. The poor folks play for keeps down here. They're the living dead. Come on down to Main Street. They're dancing now. Take what's mine. We're searching for the latest thing I break in this routine. Talking some new kicks, ones like you ain't never seen. This is home. This is Main Street. It's our home. Only one I know. See, a gun is real easy in this desperate part of town. Turns you from hunted into hunter. You go and hunt somebody down. Wait a minute now. Somebody said fair warning, Lord. Lord, strike that poor boy down. Terceiro e último bloco desta edição de número 8 do programa Esporte Fino. Clima de Copa. Eu gostei das aspas na pauta, viu, Rodrigo Borges? Porque isso virou meio uma entidade, né? Eu gostei, Pô, eu entendi. Não estamos ainda no clima de Copa. Eu adoro. Cadê eu o adorei. clima de Copa? E aí, tá fraco? O que A você tá gente teve achando? uma discussão essa semana no Esporte Fino sobre isso, baseado no... Começou com pintura de rua. Estão tendo Mas- muitos grafites críticos, né? Não, grafites Copa, né? críticos, isso é bem legal. Agora, por outro lado, eu acho que aquelas pinturas de bandeira no chão, nos muros... Os mascotes sempre estavam a horríveis. vizinhança né? ia pra rua e pintava de verde e amarelo paralelepípedo. Eu acho que isso se perdeu e não foi de agora, já tem um tempo que isso se perdeu, né? Eu me lembro disso ali
86, 90, talvez 94, mas assim, 2002, 2006, eu já não me lembro disso. Agora, por outro lado, a própria imprensa Mas eu acho que isso é mais em cidades pequenas que acontece. Não, eu acho que em São Paulo também. Eu me lembro de São Eu Paulo. não me lembro de ter em São Paulo. Eu me lembro bem, Diogo. E, por outro lado, a imprensa mesmo dá matérias falando coisas completamente opostas. O Jornal Nacional deu uma matéria, era muito ali com foco na 25 de março, que é um centro comercial importante de São Paulo, falando... as vendas na 25 de março de artigos relativos à Copa aumentariam 3 vezes em 2014 em relação a 2010. Mas já teve matéria também de comerciante falando, putz, investiu uma grana em artigos, corneta e tá encalhado, fita, né? não sei o que, tá encalhado. Então a gente não sabe qual é a real. Esses dias, também, ontem, eu vi muita foto na internet em outras cidades, a gente está em São Paulo, em outras cidades enfeitadas. Manaus tem muito enfeite de Copa e tal, mas ali talvez seja uma coisa até mais compreensível do que São Paulo, porque Manaus vai receber jogo de Copa do Mundo, então talvez o impacto disso para Manaus, para Cuiabá, seja maior do que para São Paulo. Afinal, a gente tem o One Direction aí, vira e mexe, tá acostumado com... São Paulo recebe grandes eventos, né? Manaus recebe muito menos, Cuiabá, Natal, recebe menos... esses eventos grandes em menor quantidade. Eu acho que tem no ar também um sentimento meio dúbio em relação à Copa. Isso do ponto de vista assim, do público em geral mesmo. Eu acho que... Posso gostar da Copa, né? Isso é... Estou com vergonha de gostar da Copa. Vergonha de gostar, pouco isso mesmo. O que é uma besteira, né? Porque há que se separar a Copa do Mundo, o torneio de futebol, do que envolveu de vergonha, de corrupção, de gasto de dinheiro público. Não é nenhuma vergonha. Todos nós aqui vamos acompanhar a Copa e vamos gostar de ver a Copa como a gente sempre gosta. Isso não impede que todos nós sejamos críticos em relação ao que foi feito para ser construída essa Copa do Mundo. Eu acho que a organização da Copa faz um esforço tremendo para você parar de gostar da Copa também. Porque... se você for esquentar a cabeça com cada coisa que fala o Valk, que fala o Ronaldo, o jeito que... Agora que Joana Avelange eles tratam o negócio, eles insistem em querer te fazer de idiota, sabe? Você tá protestando? O que era pra roubar, já roubou. Aí hoje o Ronaldo, na sabatina da Folha, diz que tem que descer o cacete, né? Em protesto. Então, assim, é um descompasso com a relação que você esperava ter com o jogo gigante. Agora, em relação às cores do Brasil... tem o componente futebolístico também, que é muito forte, né? Que é a frieza na relação com os jogadores da seleção, exato. Né? É uma seleção que não tem um jogador do Flamengo, não tem um jogador do Corinthians, né? Não é essa, né? Já vem historicamente isso acontecendo. Porque eu me lembro bem, 86, 90, 94 eu lembro bem. Minha rua eu lembro pintada. Até depois eu morava em São Bernardo, eu mudei para São Paulo, e a rua que eu mudei em São Paulo ainda tinha... Um abraço para São Bernardo. Um abraço, né? Para toda a galera de São Bernardo. Você nem fala São Bernardo? Como é que você é de lá? Mas eu não sou de lá, eu morei lá. Eu falo São Bernardo. E a rua que eu mudei em São Paulo, para São Paulo, tinha ali, meio apagada, uma bandeira enorme do Brasil pintada no chão. Mas não coincidentemente, a gente está falando de 86, 90, 94, ainda tinha... 86 a base da seleção era o Brasil. Eram jogadores que... 90, 94 ainda tinha muitos jogadores. Essa geração dos anos 80 são os maiores jogadores da história dos clubes. Estamos falando de Zico, de Falcão. Sócrates. Não é o Kleberson ir pra Copa, Mas né? tem uma diferença aí também, que até os anos 90, os jogadores, eles precisavam jogar uma bola muito redonda aqui no Brasil, primeiro para serem vendidos para fora. E hoje não, hoje o pessoal de fora já vem pegar os meninos já. Mas também eles tinham que jogar muito porque tinha aquele limite de estrangeiros, né? Sim, isso. Tanto que você vê, o Zico, passa pela cabeça de alguém hoje que o Zico fosse jogar na Udinese, que o Sócrates fosse pra Fiorentina. Esses caras iam pro Real Madrid, pro Manchester United, pro Barcelona. Então tinha o limite de estrangeiros, não tinha passaporte comunitário. Então o cara tinha que rasgar a bola de tanto jogar e mesmo assim o Zico ia jogar na Udinese. E é impressionante também como a gente se acostumou rápido a essa transformação, né? Hoje você fala que o Davi Luiz nunca ninguém viu jogar no estádio, o Hulk nunca ninguém viu jogar no estádio, o William fez 35 jogos pelo Corinthians, foi embora, e a gente se acostumou com isso, assim, é normal. Os caras que vão estar lá com a amarelinha, você nunca viu.
Eu tomo Tudo por bem. parâmetro pessoas mais velhas que não gostam tanto, não tem tanta intimidade com futebol. Então, a minha mãe, por exemplo. Aliás, um beijo pra dona Márcia, que sempre ouve a gente. Viva a dona Márcia. A minha mãe, se perguntasse pra ela nos anos 90, nos anos 80, em que time joga o Zico, em que time joga o Sócrates, o Falcão, ela saberia responder. E ela não tem nenhuma grande paixão pelo futebol. Mas pensa se um perguntar pouco, pra por ela exemplo, hoje, mãe, onde joga o Davi Luiz? Onde joga o Júlio César? Ela não vai mandar Não, mas um a Toronto FC na minha Mas cara. mesmo quem acompanha futebol, por exemplo, não sabe em que time no Brasil jogou, por exemplo, o Dante, vamos dizer assim. Davi Luiz. Exemplo. O próprio Davi Luiz. Né? Então, assim, ele não cria uma identificação aqui, né? Antes de ir para fora. Ele fica conhecido lá, quando já tá lá. Talvez o menor problema seja jogar fora. Mas sim o cara ter ficado um tempo suficiente que você reconheça aquele cara como um seu na Copa do Mundo, né? Sim. A gente não dá pra também ser nostálgico e querer que eles sejam gente como a gente, porque há muito tempo o jogador de futebol leva uma vida de Beatle, né? Enfim, qual que é a chance de você ter alguma afinidade social, cultural, enfim, sei lá, política, de qualquer tipo de afinidade com esses caras é zero. Provavelmente você nunca vai sentar para tomar uma cerveja com nenhum deles. Antigamente também existia aquela discussão entre os torcedores de times do tipo, o meu time tem mais jogadores convocados e essa discussão não existe mais. Os jogadores, eles eram... E aqui a gente não está querendo fazer um saudosismo de tipo, bom, eram aqueles tempos. A gente está só comentando aqui o que é a diferença. Mas os jogadores ali até os anos 80, talvez o começo dos anos 90, eles eram muito mais gente como a gente. Você reconhecia um cara assim... como, bom, Sócrates nem se fala, né? Mas você reconhecia um cara tomando uma cerveja num bar. Você é capaz de pensar e falar, não, o Zico é um cara que senta ali, come um bolinho de bacalhau mais e toma uma acessíveis, cerveja. né? E não existia todo esse staff em volta. Basta você entrar no YouTube e buscar matérias com esses caras. Zico, Sócrates, Falcão, Renato Gaúcho. Eram matérias divertidíssimas e que se você pensar nessas mesmas matérias hoje com Neymar, Oscar, Kaká, mesmo caras que estão fora da Copa, não existe a possibilidade de ter aquele tipo de reportagem, de entrevista. Hoje é tudo amarrado. O senhor colocou na pauta que se dispõe a explicar as suas razões. Essa é a principal de suas razões que o fazem não torcer de forma fervorosa para a seleção brasileira? É esse pedestal com que os caras estão vivendo? Na verdade, o Diogo ia explicar por que ele não vai torcer pela Copa do Mundo. Mas da minha parte... Desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, nunca mais a seleção teve, para mim, a empolgação de antes. Então, eu gosto muito da Copa do Mundo. Agora, se eu te disser que para mim há uma enorme diferença entre o Brasil ganhar ou a Itália ganhar, se o Brasil for eliminado nas oitavas de final pela Holanda, eu vou chorar? Não vou. Eu vou trabalhar... Não é aquele Palmeiras e Tijuana, né? Não fale isso, não nesse momento. Então, para mim, você começa a não ficar mais calejado. E eu não sei se muitas pessoas vão chorar pela seleção. Não digo crianças que têm uma expectativa ali, aquela coisa lúdica do futebol, mas não sei se tanta gente vai chorar assim com uma eliminação do Brasil. Veremos em 3 semanas, ou não, né? Fala aí, Diogo, porque sua razão para não torcer... Você não torce pelo Brasil ou você torce contra o Brasil? Porque são coisas diferentes. O que eu digo é assim, eu não vou torcer para o Brasil. Eu não sei, eu não diria que eu vá torcer contra, porque isso daí eu acho que é uma coisa muito de momento. Eu não sei como é que vai ser, eu não posso dizer isso. É sua reação na hora. É a reação da hora. Agora, o que eu posso te dizer é que eu não vou torcer a favor. Isso já está muito bem fundamentado. E a razão para isso eu vejo muita gente falando, porque senão o governo vai se reeleger. Olha, da minha parte não tem nada a ver com a Dilma, nem com a eleição, e nem com o governo, nem com a oposição, nem com nada disso. Para mim a questão, ela não é eleitoral, ela é cultural. É o seguinte, eu acho que uma eventual vitória do Brasil nessa Copa do Mundo em particular, ela seria danosa para o Brasil. Por quê? Porque seria, de uma certa forma, a vitória seria uma afirmação do nosso orgulho macunaíma. Como assim? Para um povo que confunde o público com o privado, com Estado com igreja e tudo, é muito pouco provável a gente imaginar que ele não vá pensar assim,
o Brasil é assim mesmo, os caras roubaram, teve corrupção pra caramba e tudo, mas o importante é ganhar. Nós ganhamos e nós somos assim mesmo, então seria assim, o orgulho seria essa afirmação do que a gente sempre foi até hoje. Só para ilustrar um pouco melhor isso, vamos lembrar um pouco a final do Campeonato Carioca desse ano. O Flamengo ganha o campeonato com um gol irregular no final, e o goleiro do Flamengo, Felipe, no final ele fala de um jeito debochado, dizendo que roubado é mais gostoso. Então, assim, nós não vamos ser ingênuos de achar que o torcedor ele tem um pouco essa coisa do roubado é mais gostoso para atacar o adversário. Então, o Brasil ganhar essa Copa seria um pouco, seria uma linha paralela a esse roubado é mais gostoso. Então, eu acho que culturalmente para o Brasil seria uma coisa extremamente danosa, eu acho. Você quer saber os meus motivos? Não, você vai torcer a favor ou contra? Não, eu não vou torcer contra nem a favor, porque não. Mas para mim é um pouco indiferente assim. A minha maior angústia em relação à seleção brasileira é essa falta de relação com os caras de fato. Não vou comprar a briga do Oscar, sabe? Se o Oscar der uma cotovelada em alguém, não sei se eu vou comprar a briga do Oscar. Se o Oscar der uma cotovelada no Tabi Ramos, por exemplo. Por exemplo, quem sabe, né? Tabi Ramos que disse que sente dores ainda, né? Eu quebrei a clavícula aos 10 anos e ainda sinto dores quando eu assisto um filme no meu sofá e deito do lado esquerdo. Então eu consigo entender o Tabi Ramos, às vezes dói. Um abraço pro Tabi Ramos. Um abraço pro Tabi Ramos, que esteja bem. Agora, Leandro Yamin lembra que ele mereceu uma homenagem, um botão no teclado, né? O Tab. O botão Tab. Sensacional. Meu Deus. Agora, minha maior angústia é isso, é a relação com os caras mesmo, sabe? É entender que, sei lá, se o Neymar erra um pênalti na final, meio que bem feito, sabe? Aquela coisa de não querer muito comprar a briga dos caras, porque esses caras não estão ali no futebol que eu gostaria que tivesse acontecendo. É muito diferente de você ver um cara que joga no teu time, ou um cara que vislumbrou uma carreira perto do torcedor. Mas não, né? Eles estão meio cagando pra gente, e acho que a gente tem meio que cagar pra eles também. Tá certo. Ou não, né? Leandro Yamin tá triste aqui, porque torce muito pra seleção brasileira. Leandro Yamin, que consta, apresentará este programa na semana que vem. Na semana que vem, brasileiríssimo. Ele não aguenta, ele hoje acordou e quase não veio, né? Falou que essa coisa de 2 semanas pra Copa é um terror, assim, né? Mas eu entendo também os motivos de Leandro Yamin. Leandro Yamin acha que no lúdico da arte, da expressão, ele prefere ver a amarelinha ganhando, e eu respeito, entendo. Ainda que preferiria ver Mazinho, Izinho e até o Viola eu preferiria ver na seleção do que os caras que estão lá. Senhores, a Austrália chegou quarta-feira, chegou antes que todo mundo. Welcome. É porque era longe? Qual que foi a da Austrália? Não sei qual foi a da Austrália, desembarcou em Curitiba e lá fará um amistoso contra Paraná Clube. Segunda-feira. Quando na sua vida, na vida de vocês acharam que ia ver o jogo Austrália e Paraná Clube? E o Paraná engrossa pra Austrália, hein? Eu acho que sim, hein? Aliás, a Austrália eu acho que vai ser a última colocada da Copa. A de pior campanha da Copa. E dá pra perder esse jogo pro Paraná, naturalmente. Primeiro que jogo time duro, hein? Pegando uma seleção que vai pra Copa deve dar uma vontade de ganhar dos caras absurda. Só ver os amistosos. Hoje Camarões perdeu pro Paraguai, né? Não que também haja grande diferença de nível técnico. O Paraná hoje lançou um uniforme 2 e 3 em homenagem à Espanha e Estados Unidos. Um jogo da Copa de 50 que foi disputado na Vila Capanema. Coisa, o uniforme 2 é o mesmo uniforme dos Estados Unidos, daquele jogo, e o 3 é igual ao da Espanha. Quem quiser ver pode ir no Facebook do Esporte Fino, é o /blog Esporte Fino, tem lá a foto do... Foi 3-1 para a Espanha. E apesar de você ser brasileiro, torcerá pra quem nesse... Você tá com a Copa do Mundo, torce pra Austrália, nesse Austrália e Paraná? Ou você tá com... Eu tenho que torcer pra alguém no jogo Austrália e Paraná. Mas é pra isso que serve o jogo, né? Se fosse só pra contemplar... Eu vou torcer pelo Paraná, então, que é pela galhofa, né? Então, eu tô com o Paraná também. Eu tô com o Paraná. Aliás, Itália e Fluminense é duro torcer pro Fluminense, né?
Eu não consigo. Aliás, o Fluminense, estabelecer será nenhum que entra no raciocínio. STJD para tomar o lugar da Itália na Copa do Mundo? Pois é, se jogar com um dos caras que não estão entre os 30, pode dar problema aí, né? Parece que também a Costa Rica faz um amistoso aqui na Baixada Santista. Acho Mas que é são isso, 3 jogos, né? As seleções vêm chegando, a maioria chega ali pelo dia 6, 7, 8, até 9, né? Porque a gente tem essa data do dia 12, mas muita gente vai estrear lá pelo dia 15, 16, então dá para chegar tranquilamente ali pelo dia 9, 10, é quando a maioria das seleções chega, até porque enquanto o Brasil estiver jogando no dia 6 no Morumbi, esses times vão estar jogando também ali pelo dia 6, 7 na Europa, então... Muita gente nos Estados Unidos, né? Também. Se preparando nos Estados Unidos. E os sul-americanos jogando nos seus respectivos países. Surpreendeu até a Austrália, chegou aí... Tá mais ansiosa que o Leandro e a mim, né? Já vieram logo, Brasil. Vamos chegar, não sei e já estão por aí. Aliás, o Cahill, se não me engano, que é um dos principais jogadores da Austrália, hoje ele escreveu acho que no Facebook dele, que estava encantado com o Brasil, que era um lugar lindo e seguro. O lindo eu concordo, agora o seguro eu queria saber por onde ele anda. Mas que trajeto fez Cahill também hoje à tarde? Ele foi do aeroporto Afonso Pena até o hotel. Com segurança particular também, né? Então ele se sentiu super seguro, né? Leandro e a mim, que ao que consta é amigo de Tim Cahill no Facebook, pediu a palavra. Quebrar o protocolo, já que eu nunca conversei com o Rodrigo Borges no ar. E já que farei isso semana que vem, tudo bem, Rodrigo? Como vai? Eu fiquei sabendo que você parece a Austrália. Você sentiu identificação, assim, porque você costuma ir em festas e você é o primeiro a chegar e o primeiro a ir embora, né? Você chega quando a festa ainda não engrenou. E aí quando a festa tá boa, você acaba indo embora. Confere isso? Não. É o que me dizem. É o que me dizem. Fontes... Eu quero saber a fonte. Fontes de Teresópolis me dizem isso. Fontes de Teresópolis, fontes alemãs de Teresópolis. Mas você sabe muito bem que no jornalismo não se revela a fonte, né? Não se revela a fonte. Mas isso não é jornalismo, isso é fofoca, então... Tá de brincadeira, Leandríssimo e a mim. Antes das despedidas... Mais uma efeméride na Música 3. Aliás, eu já te elogiei pro horário da pauta. Eu nunca te elogiei pra esse azul bebê que você usa no sublinhado do Música. Não, Música 3, aqui só um piscando instantinho, nos meus olhos. Eu quero dizer um negócio. Quando você linka alguma coisa no e-mail, automaticamente ele gera o azul. Azul bebê? É a cor automática do Gmail. Eu nunca soube Se aparece disso. azul bebê aí na sua tela, é a configuração. Eu nunca soube disso. Mas enfim, antes das despedidas, explique o porquê dessa Música 3. Porque é aniversário do Noel Gallagher, o guitarrista do Funciona Oasis. esse aplicativo Efemérides no Wikipedia, Nossa, né? Não, é um aplicativo efemeridedodia.com.br. Sensacional. E aí a gente vai ouvir Laila. Ótimo. Valeu, Leandro e a mim, pelo trabalho na mesa de som. Semana que vem você me substitui como âncora e faz já a sua conhecida função de comentarista /âncora Técnico. /operador de mesa de som. Rodrigo Borges... Agora cuidado, hein, Paulo, porque se ele for bem, de repente você vai ter que voltar no banco. Ah, mas eu sei operar aqui também. Qualquer coisa eu fico aqui Vai de ter que lado. brigar pela posição, né? Só falta. Leandro e a mim roubará a minha vaga no Esporte Fino. Os leitores /ouvintes irão dizer. É como Marcos e Sérgio, né, Sérgio? Não, jamais. Me chame de tudo menos Sérgio, o cara que tomou um gol olímpico de boné e reclamou do sol. Nunca te desculparei, Sérgio. Rodrigo Borges, muito boa noite. Acho que vejo você durante a Copa, em algum dia perdido aqui pelos estúdios Central 3, mas vejo você ao vivo e a cores depois do Mundial. Valeu, Paulo. Legal essa primeira fase do Esporte Fino. Demorou 8 rodadas, né? 8 rodadas, exatamente, 8 rodadas. Agora a gente vai para aquela preparação, a pausa da Copa. E depois a gente volta para tentar aquele sprint bacana e buscar o título. Né? Volta mata-mata no Esporte Fino. Esse Esporte Fino pontos corridos demora, né? Nunca Porque chega. Nós somos 7, isso é um problema, né? Porque não dá chaveamento. A gente precisa de mais um. Pois é. Sensacional. Diogo Salles, autor de Trágico e Cômicos Protestos em Charges. Faça o jabá aí também, já que o Rodrigo Como a não gente fez. Não, o autor faz o jabá. Não, Como mas você o convidou, você Você não assiste Globo News Literatura? Eu não assisto É Globo você News. que faz o jabá do cara Não que você assisto Globo convida. News. Mas enfim, ficou pro Diogo. Valeu pela presença, volte sempre. Seu destaque final também.
Obrigado pelo convite aí, foi um prazer participar. O livro já está em todas as livrarias, o lançamento aconteceu já nessa semana e qualquer livraria online você vai achar, já está em todas as livrarias físicas também. Tá R$35, não é muito dinheiro, então tem algumas promoções acontecendo aí em livrarias virtuais. Tem alguns momentos interessantes no livro, como as minhas discussões com o Maluf, que tanto divertiu o pessoal que me segue no Twitter. Tem as charges que eu fiz da época da preparação da Copa. Eu fiz umas paródias até com o logo da Copa. Então, tem bastante assunto, tanto para quem tá para esse momento de Copa, quanto para as eleições que acontecem em outubro. Então, é um prato cheio aí para quem quiser se divertir e ter uma leitura um pouco mais lúdica. Maravilha. E quem ganha a Copa, Diogo Salles? Eu acho que a favorita é a Alemanha, teoricamente. É um time que vem mais forte. Na minha opinião, eu acho que o favoritismo é deles. Rodrigo Borges já cravou a Austrália, né? E já vem cravando algumas festas, né? Segundo o Leandro e a mim. Eu fico com a Argentina no meu palpitão, repetindo o palpite que eu dei no Folha Seca. E veremos daqui 3, 4 E eu fico semanas. com o Brasil. Eu acho que o Brasil vai ser campeão. Você tomou esse... você votou na Austrália? Não. Bolão que eu paguei ali, eu apostei numa final Brasil e Argentina e o Brasil ganhando. Sensacional. O programa Esporte Fino, você já sabe, quintas, 9 da noite. E quando você preferir, até o todo sempre, ou até o servidor aguentar, porque é um negócio essa coisa de servidor. Central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br. O programa volta na semana que vem. Até lá.